Pergunta: por que em Gênesis 1:27 Deus fala homem e mulher os criou, como se já tivesse criado, se ele ainda não tinha formado nem o homem e muito menos a mulher? Resposta: quem está acostumado a ler livros sabe que o escritor usa técnica literária de ir e voltar no tempo para explicar as coisas. Você vai encontrar a mesma técnica literária quando o Senhor fala de Babel, antes mesmo que tivesse acontecido a divisão das línguas em Babel. Gênesis 10:4 diz: e os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Repare que as nações foram repartidas segundo as suas línguas, só no capítulo 11, efetivamente, né, que vem depois do capítulo 10, que é onde vai falar de Babel. Mas no capítulo 10, o Senhor já menciona isso como iria acontecer. Capítulo 11, versículo 6 fala: e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Pergunta: ouvi alguém dizer que o sexo no casamento não poderia acontecer por meio de um desejo estimulado, mas sim somente por um desejo que surgisse do nada. Isso está correto? Bem, a resposta: você não acha mesmo que o que Abimeleque viu pela janela para concluir que Isaque e Rebeca eram casados foi que eles estivessem jogando xadrez, ou brincando de cabra-cega, ou jogando dama, ou baralho, não é? Para ele chegar a essa conclusão? Porque uma das traduções para o verbo brincar ali, que ele viu pela janela que eles estavam brincando, e aí ele deduziu que eles seriam marido e mulher. Uma das traduções ali para essa brincadeira, ou esse brincando, é acariciar. E a conclusão óbvia é que eles estavam fazendo carícias, que são reservadas a marido e mulher. Carícias que não são de um jogo de xadrez. Gênesis 26, versículo 8. Aconteceu como ele esteve ali muito tempo, Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Bom, não precisa explicar que tipo de brincadeira é essa. Pergunta: há um estudo intitulado Arrebatamento Pré-Tribulacionista, uma perigosa heresia, fecha aspas, que me parece extremamente preciso quanto ao tema. Eu decidi enviar ao Senhor, como crente do conceito do arrebatamento pré-tribulação, este link para leitura e, se possível, dar alguma opinião. Resposta: quando um cristão me envia algum texto ou link de um rabino judeu, eu pergunto se ele não sabia, ele nunca viu nos evangelhos, que foram os judeus que rejeitaram o Messias e o condenaram à morte. E se é um rabino de uma dessas novas seitas de judeus messiânicos, nazarenos ou coisa parecida, eu pergunto se não leu a carta aos Hebreus, para deixar de vez toda essa roupagem judaica que esse pessoal adota nos seus cultos. Então eu nem perco meu tempo lendo o texto ou escutando o vídeo, pois o que um rabino que nem sequer largou as sombras do Antigo Testamento poderia me ensinar sobre revelações que só foram feitas ao apóstolo Paulo e aos outros, de mistérios que estavam ocultos em Deus e nem tinham sido ainda revelados aos antigos profetas? Não vou aprender nada com eles. Veja você que o modelito desse autor, que é rabino, como ele se apresenta na internet, vestidinho
de rabino, embora fale que é um cristão messiânico ou qualquer coisa assim, não entendeu nada de Hebreus, não leu Hebreus. Ok? Leia Hebreus, fuja desses judaizantes. Pergunta: estudando a Bíblia no Antigo Testamento, fiquei com uma grande objeção sobre como as pessoas daquela época já conheciam o ocultismo e a magia para tentar entrar em contato com demônios. Quem teria ensinado a eles? Resposta: eles nem precisavam ser ensinados, eles próprios chegaram por suas próprias conclusões ao se recusarem a aprender de Deus. Houve um momento quando Deus deixou de esperar que os homens chegassem ao conhecimento dele pela criação e os entregou a uma disposição contrária a Deus. E é aí que entra a idolatria e o ocultismo. Veja o vídeo 2236, 2236. Quando Deus tornou louca a sabedoria do mundo, é o título. Vamos à passagem de Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências, que são desejos ardentes de seus corações. Os entregou à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E não para. Visite respondi.com.br